Da Miranda sobre o envolvimento de Deepak Chopra nos arquivos de Epstein e o charlatanismo misturado ao espiritualidade, ao espiritualismo e um pouquinho de abuso sexual vai ser o tema da live class de hoje. E eu, se fosse você, já pegava papel e caneta para você anotar vários insights que vêm à sua mente e melhorar a sua vida através do meu olhar. Quero dar as boas-vindas aqui a Cíntia Dorini. Seja bem-vinda, Cí. Uma psicanalista assim, ó, de mão cheia. Uma pessoa que entende tudo de Dom Juan de merda para te ajudar a dizer aqui nunca mais. Seja bem-vinda. Quero dar bem-vinda a Cristina, a Giovana, que entrou aqui agora também. E enquanto o pessoal vai entrando, eu quero fazer rapidamente o jabá da Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, a minha editora, para já falar a respeito desse caso do Deepak, um líder mundial de espiritualidade, tido como um verdadeiro guru nos arquivos Epstein. Vamos lá? Para começar, eu quero falar de Paris Saint-Exupéry, uma trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, com o primeiro livro Brahmari, O Desespero do Desejo, em que você não identifica exatamente, sabe? É meio escuro, é meio complexo esse relacionamento. E depois vem a clareza de Meandro, a desordem do amor, em que aquela perfeição toda, ainda que não tão perceptível, se quebra nos sentimentos mais puros que nós temos, descobrindo Sansara, os ciclos da evolução. O terceiro livro que se abre para a verdade, para o seu eu verdadeiro e superior. Essa trilogia, apesar de ter a pegada dos vinhos, viagens e desejo e ter muito da minha vida pessoal real no livro, emprestada para esse romance fictício, não é um romance sobre um casal, é um romance sobre o que o amor faria por você. Meu quarto livro, acabei de fazer uma pegadinha ali junto com a Cíntia, Dom Juan de merda nunca mais, faz uma verdadeira cisão com aquela elegância de Paris Saint-Exupéry, um nome em francês, misturando vinhos, viagens e desejo, para mostrar para você o cheiro de merda de pessoas e situações abusivas, vacinando você contra elas e contra o abuso que está impregnado na nossa sociedade. E mais uma vez a live de hoje vai ser sobre essa pegada do Dom Juan. E o meu quinto livro, Seja um Assunto que Você Domina, reúne 100 ferramentas, quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e algo que eu dei o nome de inteligência sedutora. Jabá do Ilha de Ananda feito. Dom Juan de merda é uma vacina, exatamente. E lembrando, para quem já leu o Dom Juan de merda, não esqueça, tem que ler novamente, porque ela não é uma vacina de dose única. Ela precisa ser tomada com consistência, para você lembrar, sempre manter a sua mente pronta para identificar o cheiro de merda de longe e se dedicar e colocar a sua energia no que realmente vale a pena para você. A live class de hoje, o olhar da Miranda, então, é sobre o envolvimento de Deepak Chopra, um grande guru espiritual, nos arquivos Epstein, misturando espiritualidade, charlatanismo e abuso sexual. E a primeira parte da live que eu coloquei aqui na minha colinha é um pouquinho sobre o Deepak. Segundo o Google, ele é escritor e médico, e foi o precursor da medicina integrativa, aquela medicina que prefere olhar o ser humano como um todo e principalmente visando a prevenção, a melhoria do organismo, das suas vitaminas, do seu corpo inteiro, misturando espírito, misturando bem-estar, ao invés de olhar só para a doença. Então ele foi, pelo Google, tá? Ele foi precursor disso. E também foi considerado pela Times, nada menos do que a Times, como um dos 100 heróis do século XX. Eu já conhecia Deepak, já conhecia o trabalho dele, já fiz algumas meditações dele, tem o livro dele chamado Consciência Quântica, que eu pesquisei também para escrever, ou seja, um assunto que você transcenda, que eu vou colocar a espiritualidade pelo ponto de vista da física quântica, ou a física quântica pelo ponto de vista da espiritualidade, e o Deepak, ele realmente é precursor em relação a isso. Quando eu li o livro dele, quando eu fiz as meditações dele, é curioso porque são pessoas que estão acima de qualquer suspeita.
Essa live class de hoje, eu quero deixar isso bem claro já no início, ela não é para dizer que ele tá certo, que ele tá errado, que ele foi realmente envolvido ou o que ele teve lá. É simplesmente para você mostrar para você o olhar a respeito de tudo que envolve a espiritualidade e como tem muito abuso envolvendo pessoas que parecem acima de qualquer suspeita, verdadeiros gurus e santos, mas que não passam de pessoas de merda. Eu não sei qual foi o envolvimento de Deepak. Não aparece no Google, aparecem algumas frases bem complexas dele, colocadas em situações bem difíceis, e a gente sente o cheiro de merda. E como todo abuso, você sente o cheiro, mas muitas vezes você não vê de onde ele vem. E isso tem um nome, chama-se gaslighting, que é quando você desconfia de você desconfia da sua percepção, você tenta passar pano, não, mas olha o histórico dessa pessoa, ela é acima de qualquer suspeita, mas veja bem como ele faz bem para as pessoas. Eu, Miranda, conheço muitas pessoas e conheci muitas pessoas pessoalmente que eram acima de qualquer suspeita e que a teoria era simplesmente perfeita. Teorias que eu aplico na minha vida até hoje, inclusive. Só que quando você tirava a máscara, era uma pessoa de merda. Então, muito cuidado com quem você segue, com quem você acredita. Não é uma questão de colocar a desconfiança num nível acima da confiança. Não é isso. Primeiro porque confiança não se conquista, anota aí. Confiança é uma decisão. Você decide confiar ou não. E segundo, que a desconfiança, essa sim se conquista. Ela vai acontecendo conforme as coisas vão aparecendo. E como é que a gente sabe se a gente confia ou não? Como é que a gente sabe qual é o ponto de dizer aqui, Dom Juan de merda nunca mais? Seja para um guru, seja para um pai, para um irmão, para uma pessoa da família, seja para o seu marido, para o seu pretenso crush. Uma pessoa que talvez um dia, quem sabe, você realmente ficaria. O ponto exato a gente vai descobrir hoje através dessa live class. Quero dar oi pra Vilma, que chegou aqui. A Roberta também tá por aqui. Gilcélia. A Raquel, olha só. Sejam bem-vindas, meninas. Então, dito quem é Deepak, além dessa escrita de consciência quântica, que é um livro que eu pesquisei muito para escrever o meu também, ele tem essa visão da espiritualidade pelo ponto de vista quântico, foi por isso que eu pesquisei, mas ele também é considerado um dos gurus por conta de toda a espiritualidade que ele já tinha independentemente da física quântica. Só foi uma coisa que foi agregada para os estudos e os conhecimentos dele. E essa semana ele foi envolvido, foi citado nos arquivos de Epstein, que você já sabe quem foi julgado e considerado culpado por usar uma ilha para abuso sexual de menores, emprestar para os acontecimentos lá. E eu tava pesquisando hoje, eu cheguei a eu gosto muito de alguns números assim, porque os números eles norteiam a gente. E eu anotei um número, onde que foi que eu coloquei aqui? Não me lembro quantas páginas, eu anotei aqui em algum lugar, daqui a pouco eu chego lá. Quantas páginas, mas foram milhares de páginas soltas, liberadas essa semana sobre esse caso, milhares de páginas. E esse material é interessante porque ele envolve nomes muito poderosos. Ou seja, não são só os gurus que são acima de qualquer suspeita, que estão acima de qualquer suspeita por conta da espiritualidade, mas são verdadeiros poderosos e inclusive nomes de pessoas brasileiras também, né? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui a respeito do Deepak. Sim, eu queria achar esse número. Ó, eu coloquei aqui, ó. Uma curiosidade do Epstein. Ele não tinha formação acadêmica quando ele dava aula de matemática. Sem formação acadêmica, ele deu aula de matemática numa escola de elite. E acabou sendo demitido lá da escola de elite por mau desempenho. Mas, na verdade, era mau comportamento. As mulheres já estavam incomodadas com a presença dele. Ou seja, sempre que vem o cheirinho de merda, se você pesquisar, é porque tem. Então, abra o olho quando você sentir o cheiro. Ainda estou chocada com tudo que permeia essa história toda. E isso é o que a gente sabe, né? O que tem vindo à tona é o que a gente sabe daquilo que possivelmente seja, entre aspas, meio que permitido vir. E
o que é permitido vir à tona, eu, Miranda, acredito que seja em relação não só a esse caso em específico, mas há muita coisa que envolve nomes de verdadeiros poderosos. O que mais que eu coloquei aqui? Que ele foi demitido, então, por mau desempenho, mas, na verdade, já era mau comportamento. E nessa escola que ele deu aula, dado que era uma escola para elite, ele fez, olha só o comportamento de merda de um Dom Juan, ele fez bons relacionamentos, atraindo bons negócios, que atraía bons relacionamentos, que atraía bons negócios, que atraía bons relacionamentos. E tudo isso com pessoas muito poderosas que iam se cercando e que iam se defendendo. Lembrando que pessoas de merda têm os macacos voadores. Os macacos voadores são aquelas pessoas que passam pano pro Dom Juan. Eles podem ser conscientes, sim, saber do comportamento de merda dessa pessoa, mas eles também podem ser inconscientes. Aquela pessoa que defende porque realmente acredita na boa índole dele, afinal de contas, ele é professor de uma grande instituição. Ele é casado e tem filhos, como ele poderia ser uma pessoa suspeita? O Dom Juan, quanto mais inteligente, mais ele vai se cercando de argumentos e pessoas que o defendem. Mais difícil fica permear isso. Por isso que tantas mulheres caem. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que aquela mulher super inteligente, bem resolvida, bonita, maravilhosa, caiu no papo de merda de um Dom Juan? Porque esse homem com certeza tinha uma inteligência que sabia manipular o outro. Bom conteúdo, obrigada, Jefferson. Façam as perguntas de vocês, eu vou anotando, vou falando o que eu anotei aqui a respeito. Então, do Epstein, além dele ter dado aula de matemática sem ter formação acadêmica para isso, numa escola de elite e ter feito bons relacionamentos lá dentro, ele começou a fazer bons negócios, então ele foi criando essa rede toda. Eu não sei se vocês assistiram uma série chamada Ana. Essa série é muito interessante para quem quer conhecer mais a respeito de como as pessoas conseguem ser manipuladoras. E é assustador, porque essa série Ana, sem muito spoiler para quem não assistiu, essa Ana é uma mulher que não tem onde cair morta e ela engana a grande sociedade norte-americana. Pessoas poderosíssimas que acabaram caindo no golpe dela e acreditando que ela era multimilionária, que ela era uma mulher assim, que tinha muito dinheiro e muita influência, enganando todo mundo. Então ela usava um pra dizer que tinha influência com o outro, e com o outro, e com o outro. E pessoas de merda fazem isso muito bem. Elas são super articuladas. Como elas não têm vergonha, elas não têm medo, elas não têm receio. O único medo delas é que a máscara caia. Mas como elas têm essa artimanha pra manipular, elas não se importam em falar mentiras. E aí uma mentira pequena precisa de várias outras mentiras grandes para acobertar aquela, que é quando casos como esse aparecem. Uma série de mentiras pequenas que vazou aqui, vazou ali, mas foi reprimido por conta de pessoas poderosas, por conta de pessoas que têm interesse em que isso não viesse à tona, até que em algum momento a verdade vem. E a verdade sempre aparece. E aqui um adendo, hein? Cuidado com pessoas de merda, porque as melhores mentiras contadas por essas pessoas sempre tem verdade embutida nela. É aquele cara que diz pra você, ai linda, não posso te apresentar pros meus filhos porque eles têm muito trauma pela separação. A minha família amava a mãe deles, ama a mãe deles até hoje, então ninguém aceita uma nova pessoa e eu preciso proteger você e fazer com que você seja bem vista dentro desse relacionamento. Portanto, tenha calma, linda. Pratique o altruísmo, me coloque na frente, esse é o verdadeiro amor. Tem verdade. O altruísmo é ótimo, o verdadeiro amor é ótimo. Realmente, filhos de pais separados podem ter traumas. Realmente, uma família pode amar uma mulher que foi casada com esse cara e, portanto, você ir devagar. Tudo mentira de merda pra te manipular. Então, é muita verdade embutida na mentira. Aliás, quanto melhor a mentira, mais próxima da verdade ela fica. Eu falei então do Deepak e falei um pouquinho da história do Epstein. Em 2005, um casal de pais denunciaram o que a filha dele estava sofrendo nessa ilha de exploração infantil. Só que só em 2019, olha que loucura, ele foi preso
Só em 2019, ou seja, 2005 até 2019 ficou rolando essa história, a gente sabia de uma coisa aqui, uma coisa ali e tudo mais, mas nada muito consistente. Em 2019 ele foi preso e um mês depois ele morre na cadeia dizendo que ele tinha tirado a própria vida. Aí também já não se sabe, né? É o que tá na internet. Da minha cola aqui eu misturei o Deepak e o Epstein. Agora, porque eu já falei do Deepak e agora falei do Epstein, agora vamos falar dos dois. Tem uma frase que chama a atenção que o Deepak escreveu no e-mail entre eles, que diz assim, ó: God is a construct, cutie girls are real. Quer dizer, Deus é uma construção, mas meninas bonitas são reais. Não tem nada nessa frase absolutamente incriminador, mas tem o cheiro de merda. Como é que um guru, uma pessoa acima de qualquer suspeita, entre aspas, uma pessoa que ensina valores para os outros, porque não existe um guru que não ensine valores. Não tem mais como a gente diferenciar a pessoa do ator, por exemplo. O personagem é uma coisa, ok, mas se essa pessoa não tiver valores, ela não vai ter valores em nada. Se os valores não combinar com os seus, não vai combinar com os seus nos negócios, não vai combinar com os seus no relacionamento. Ai, mas ele é um ótimo profissional, só não vale nada com a esposa. Então, ele não vale nada. Não tem como ele ser ótimo em alguma coisa e ser péssimo em outra coisa. Porque por melhor que ele seja tecnicamente, a técnica você aprende. A técnica você ensina. O que não é ensinado são valores, porque valores é uma coisa que a pessoa tem que decidir, é uma decisão, não é um ensinamento, não é um aprendizado, não é uma escolha. Assim como confiança, que é um valor. Então, separe sempre o que é valor não ensinado, uma escolha da pessoa, daquilo que pode ser ensinado. No mundo dos negócios, quando o RH, né, o antigo Recursos Humanos, vai fazer uma seleção, se a empresa tem valores muito bem definidos, uma missão, visão e valores claros para ela, e ela aplica isso, se não é só uma plaquinha lá na parede, e ela de fato vivencia a missão, visão e valores dessa empresa, ela contrata muito mais pelos valores do que pela parte técnica, porque a parte técnica é passível de ser ensinada. Você consegue ensinar. Uma pessoa que não sabe fazer ainda, ela pode aprender. Mas uma pessoa não vai aprender a ser se ela não quiser. E aqui está o grande pulo do gato de defender pessoas que cometeram erros. Errar uma vez é humano, mas não é humano errar quando tem valores inegociáveis que estão sendo ultrapassados. E essa frase do Deepak que fala que Deus é uma construção, mas garotas bonitas são reais, é muito perigosa. É uma demonstração clara de que tinha algo por trás, só não se sabe o que. E quando tem algo por trás, mas não se sabe o que, não se tem clareza do que é gaslighting. Não existe, porque a verdade, ela não deixa dúvidas. Quando a verdade está, aliás, quando a mentira está travestida de verdade, você fica com uma pulga atrás da orelha, você fica com o pé atrás. Então, sempre que a tua intuição mostrar, não fica pagando pra ver. Se você entrar num relacionamento abusivo, se você se envolver com pessoas abusivas, você vai pagar caro por isso. Então, essa frase, quando eu li essa frase do Deepak escrito no material do Epstein, cara, pode até ser, pode até não ser, mas que tinha tudo pra ser, tem. E a pergunta que fica, que por isso eu resolvi fazer essa live class também, porque uma seguidora minha essa semana disse: Miranda, eu não sei que religião seguir, porque eu não tenho me encontrado dentro das religiões. E a resposta que eu dei pra ela nos stories foi exatamente a verdade, porque eu, Miranda, também tenho dificuldade de me encontrar em algumas religiões, por conta de muitas coisas que eu aceito, de muitas coisas que eu concordo, mas muitas coisas que eu olho e digo, cara, é sério isso? Eu lembro que ano passado, foi a última vez que eu fui na igreja para participar de uma missa. E era uma missa, não era uma missa comum ainda, era uma missa de Páscoa. Quando o padre começou a falar a respeito de
humilhação, de dor, de sofrimento. Eu disse, cara, pra mim é difícil até ouvir essas palavras. Eu tenho cuidado tanto a minha gestão energética exatamente por estar escrevendo, seja um assunto que você transcenda, que vai falar absolutamente sobre energia. Que quando as pessoas falam assuntos de doença, de roubo, de abuso, de tantos assuntos dolorosos, já me incomoda. E é curioso, porque teve um ano que eu fiquei imersa na merda quando eu tava falando de Don't Hold Merda Nunca Mais. Toda semana eram lives e todas as semanas eram sobre assuntos dolorosos, porque este livro, ele tem muito gatilho. Ele tem muito gatilho porque ele fala sobre o abuso de uma forma muito clara. E ele vai mostrar mesmo onde está a merda do cheiro que você sentiu. Bom dia, Zen Oficial, seja bem-vinda! Então a pergunta que fica dessa minha seguidora que veio ao encontro e não de encontro, porque senão a senhora minha mãe me deserda se eu falar de encontro, só para esclarecer, de encontro são ideias antagônicas, ao encontro são ideias sinônimas, convergentes, e portanto a pergunta da minha seguidora foi ao encontro exatamente do assunto que estava sendo falado do Deepak, ou seja, que religião eu sigo porque eu tenho me sentido perdida e de repente vem um grande guru sendo envolvido no maior escândalo de últimos tempos a respeito de abuso sexual. E a pergunta é essa: como é que a gente acredita em? Como é que a gente segue alguém? Como é que a gente se dedica a uma religião, a uma determinada prática em que as pessoas que são orientadoras, que são exemplo dessa prática, muitas vezes, porque não é raro, muitas vezes vem de encontro a essa prática, ou seja, com ideias antagônicas, totalmente incoerente aquilo que a pessoa prega, aquilo que ela fala, daquilo que de fato ela faz. E esse é um comportamento de merda, porque no início da live eu já falei pra você, a teoria de uma pessoa de merda sempre é ótima. Porque as palavras aceitam qualquer coisa. Então a teoria dele é que ele é um homem acima de qualquer suspeita. Não estou falando apenas de Deepak, não sei, não se sabe. Estou falando de qualquer pessoa de merda. A teoria é ótima. Essa pessoa vai ter o melhor abraço do mundo. Essa pessoa vai ser super sedutora, vai conquistar você, a sua família. A não ser as pessoas que olham e dizem, como assim? Tô sentindo um cheiro aí. Que cheiro é esse? Mas a maioria das pessoas vão ser encantadas por essa pessoa. E esse é o pulo do gato. Porque você acaba caindo no papo de alguém que só tem a teoria. Por isso, quando alguém se apresentar para você, seja seu pretenso guru, seu pretenso crush, seja quem for, onde você vai trabalhar, as pessoas que vierem para sua vida, dê espaço para que elas se apresentem. Não comemore tão rápido, não se entregue tão rápido. Aproveite. E isso não é necessariamente por desconfiança ou porque a confiança vai ser conquistada, coisa que eu já falei. Eu não acredito. Para mim, confiança é uma decisão. Eu decido confiar. Eu não espero que a pessoa conquiste a confiança. Então, não é olhar para o outro com parcimônia, com calma, para situações com calma, indo devagar. Não é por desconfiança. É por aproveitar e se permitir viver a jornada, não apenas o destino final. Oi, Cláudia, tudo jóia? O pessoal tá chegando. Não vi a Si hoje ainda. A Si tá com um probleminha de saúde. Tomara que ela esteja melhor. Então essa é a pergunta. Quem a gente segue, hein? Quem são as pessoas que são de fato coerentes com aquilo que dizem e aquilo que fazem? E isso nos leva à energia mais poderosa do ser humano, que é a energia sexual. Ou seja, eu falei de Deepak, falei do Epstein, falei do envolvimento dos dois, neste caso, e agora a energia sexual. Ela é a mais poderosa do ser humano. Através da energia sexual, vidas são feitas. E aqui eu coloquei 3
situações. Ela é poderosa quando bem canalizada, não necessariamente quando praticada com alguém, mas quando praticada ou com alguém ou em situações. Quando é que a gente faz a nossa energia sexual ser poderosa com outra pessoa? Quando o sexo ele não é casual, quando ele é algo real, quando ele é um portal de autoconhecimento e de conhecimento do outro, fazendo com que esse relacionamento venha a cumprir o objetivo que ele é feito para cumprir, que é de evolução do par e das partes. Ou seja, eu me relaciono com o fulano, eu evoluo, fulano evolui e nós dois como casal evoluímos. E, portanto, todo o sistema desse casal acaba evoluindo, sendo impactado positivamente também. Essa é a forma de eu praticar a minha energia sexual através do sexo com outra pessoa. Mas também é possível praticar a energia sexual através de situações com o que Napoleon Hill chamava de transmutação sexual. Não é necessariamente a energia sendo colocada em prática do sexo, mas é você praticando a criatividade, porque sexo é criação e, portanto, é criatividade. É você praticando a sua criatividade. Quando eu escrevo, por exemplo, eu transcendo o que é material e eu estou tão conectada que eu consigo evoluir através deste ato. É a mesma coisa que o sexo. O sexo, quando eu estou fazendo sexo da forma correta com alguém, eu transcendo esse ato e eu evoluo através dele. Porque tem mais intimidade, tem mais conexão. Mas isso também pode ser feito sozinho. O ideal é que seja feito das duas formas, tanto sozinho quanto em pares. Porque tem momentos em que, apesar de ser muito parecido, as energias se divergem, os objetivos se divergem e os resultados se divergem também. No entanto, e exatamente por ela ser poderosa, quando mal utilizada, a energia sexual é destruidora. Principalmente levando o masculino não curado à perversão. Por que o masculino? Porque o masculino tem uma energia sexual muito mais forte de busca. A energia para a mulher é muito mais voltada para a introspecção, para dentro. Por isso que o orgasmo feminino é para dentro, o orgasmo masculino é para fora. Então a energia sexual do homem é muito mais de busca, de conquista, de ir atrás, de ir em frente. Portanto, mulheres, parem com essa mania de tomar a iniciativa. Quando você toma a iniciativa, você parece empoderada, mas você tira dele a energia sexual, a energia masculina poderosa. E o contrário também é verdadeiro. Você tira de você a energia receptiva. A mulher recebe. A mulher não vai em busca. Quando essa energia sexual está mal utilizada, ela é extremamente destruidora para a parte de perversão. São os vícios, pornografia, por exemplo, e a tentativa de suprir essa necessidade de uma forma reprimida. E aqui é que mora os gurus e os religiosos pervertidos. Por quê? Para a sociedade, eu transcendi a energia sexual. Talvez eu nem precise dela. Um negócio que acho que é o hinduísmo chama de brahmacharya, que é você usar mais ou menos como a transmutação sexual do Napoleon Hill. É você usar toda a energia para algo que não necessariamente o sexo. Só que o ser humano não consegue fazer isso de uma forma perfeita, porque nós ainda temos muito apego à matéria. Então a gente ainda precisa do outro. Quando você precisa do outro, quando você não é uma questão de escolha, eu escolho quem eu quero. Mas quando você precisa, tem necessidade, tem falta, tem carência, essa energia é reprimida. Essa energia poderosa sexual é reprimida e ela vai escoar para algum lugar. Em Paris Saint-Exupéry, no último livro, no Sansara, Os Ciclos da Evolução, dando um spoiler rápido aqui, eu explico o relacionamento do casal, mas muito mais até talvez sobre ela mesmo, sobre os sentimentos dela, voltando aos relacionamentos de vidas passadas deles. Quer você acredite, quer não. Né? Numa dessas explicações eu falo sobre a igreja antigamente. Por que antigamente o celibato era absoluto dentro das religiões? Porque o ser humano, o homem principalmente, ele ainda não conseguia dosar a sua testosterona por conta da necessidade brutal de impor limites
físicos aos seus. Ou seja, se eu não combatesse, se eu não guerreasse, alguém tomava a minha família, tomava o meu lugar, tomava as minhas terras e eu não seria ninguém. Então tinha uma necessidade de embate físico. A testosterona serve para ajudar nisso. Conforme o ser humano foi evoluindo, essa necessidade de embate físico foi sendo reduzida, a testosterona ela foi entrando mais no eixo dela de conquista em relação a dinheiro. Olha a era industrial, por exemplo, aí, e outras tantas. Isso tá no livro Os Magnatas. Esse livro é muito bom, porque ele conta lá a história dos grandes poderosos norte-americanos nessa visão. E ele é assim, fantástico. A história toda do livro é fantástico. Então essa energia sexual foi, como é que eu vou dizer assim, foi entrando nos eixos. E a testosterona não tinha necessidade de ser tão usada pro embate. Então, nessa época que a testosterona estava a milhão pro embate, ela também estava a milhão para todas as outras coisas, inclusive pro sexo. Portanto, dentro das religiões, o sexo era absolutamente proibido. Mas a gente sabe da quantidade de abuso que teve exatamente por causa disso dentro dos próprios cleros, certo? Isso já é fato. Então, essa é uma história que eu conto no Sansara, os ciclos da evolução, falando da antiguidade das religiões e de como isso era necessário antigamente. Hoje em dia, já tem muito mais uma abertura, a energia sexual ela não é totalmente ceifada, cortada, reprimida, mas ainda assim existem alguns gurus que, ao invés de usar essa energia e drenar essa energia através da transmutação, vai para a parte de perversão. Então, ela é uma energia extremamente poderosa, mas se ela for mal utilizada, ela vai ser destruidora e ela não pode ser reprimida. Como é que a gente deixa de reprimir uma energia tão poderosa? Ou pela prática correta, porque se você praticar só por praticar, não vai adiantar. É por isso que essa gurizada sai com todo mundo, faz com todo mundo, faz todo final de semana, hoje com um, amanhã com outro, amanhã depois não sei o que lá, se acha empoderada, mas quando deita sozinha no travesseiro sente uma falta imensa, porque essa necessidade de conexão, que é o real objetivo da energia sexual, não acontece. E lembrando que toda vez que você se relacionar com uma pessoa, você se relaciona não apenas com a energia da pessoa com a qual você está se relacionando, mas com a energia de todas as pessoas com as quais essa pessoa se relacionou. E alguns até vão adiante, com a energia de todas essas pessoas que essa pessoa se relacionou e com a energia de todas as pessoas que essa pessoa se relacionou. Ou seja, é uma progressão geométrica, não é eu e você. É eu, você, todas as pessoas que você se relacionou e todas as pessoas com as pessoas que você se relacionou, se relacionaram. Entendeu? Essa explicação tá numa live class sobre energia sexual salva na minha bio. Então tá lá a parte da live class e você vai passando até você encontrar o olhar da Miranda sobre a energia sexual. Eu explico exatamente como é que funciona essa progressão geométrica e como é que você acaba com isso e passa a usar positivamente. Ou seja, quando essa progressão geométrica acontece, a energia física sexual, ela é drenada. Mas a transmutação, a conexão não acontece. E aí vem mais sensação de falta. E aí vem mais necessidade de fazer. Mas dado que você está fazendo do jeito errado, você faz e isso não te satisfaz. E acaba virando um vício. É por isso que tem mais pessoas solteiras do que jamais tivemos. Porque não está tendo nenhum tipo de conexão. Antigamente, se casava, você não conhecia o teu parceiro, mas não tinha possibilidade de separar. Então, ou você ficava com isso, ou você ficava com isso mesmo. Não tinha questionamento. Depois veio a separação. E depois da separação, uma falta absoluta de conexão. E essa falta absoluta de conexão é o que leva à perversão e ao mau uso da energia mais poderosa do ser humano. Esse é outro motivo pelo qual a nossa sociedade está falhando miseravelmente. Porque não sabe transar. Basicamente isso. De uma forma bem chula. E se você quer aprender, adquira Paris Sans Eiffel, a trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, porque aqui é o ato que começa na necessidade, passa pela compreensão e culmina no despertar.
no uso real, no uso poderoso da energia sexual para você ser um assunto que você domina. Dominando a sua energia sexual. Não é o sexo feito por ser feito, que gera perversão e que gera dispêndio energético. Por isso que você se sente cansada ao mesmo tempo que não saciada. Olha só que dicotomia, que paradoxo. Então ela não pode ser reprimida, ela tem que ser direcionada, seja sozinho ou seja em dupla. E aqui eu coloquei na minha cola para eu fazer um adendo com o Dom de merda mesmo. Pessoas religiosas não estão acima de qualquer suspeita. Elas podem estar usando a religião para parecerem acima de qualquer suspeita. E não estou falando necessariamente de um guia espiritual, de uma pessoa que realmente representa aquela religião, né? Um padre, um pastor, um guru espiritual, um xamã, ou seja lá o que for. Eu estou falando de pessoas normais, entre aspas, que se dizem espiritualizadas, mas que usam a espiritualidade para mentir, manipular, enganar e parecerem acima de qualquer suspeita para dizer, nossa, mas ele é um santo. Santo de quem? Ai, mas ele medita todo dia. Ah, é? E essa meditação, ela é coerente com as ações dele de verdade? Quantas pessoas a gente descobre anos depois a verdade de quem elas são? Mas a verdade vem à tona. Cedo ou tarde a verdade vem à tona. E lembre-se, se tem cheiro, é porque tem merda. Aqui o Dom de merda religioso, aquela pessoa que usa a religião para cometer o abuso, ele usa o poder e o conhecimento dele em detrimento do outro não saber ou se sentir inferior de alguma forma. E inclusive essa parte de hipersuficiência e hipossuficiência, ou seja, uma pessoa que sabe muito, que tem muito e tudo mais em relação a alguém que não tenha, é claramente uma das formas de energia sexual não canalizada da forma correta que aproxima. Porque esse aqui pensa, nossa, eu sei mais, então eu vou te ensinar. Esse aqui pensa, nossa, ele sabe mais, ele vai me ensinar. E tem uma aproximação, uma necessidade de estar perto, de compreender, de entender. Essa necessidade de compreensão do ser humano é muito forte. E essa necessidade de compreensão também é usada por pessoas de merda, normalmente na parte do hoovering, que é quando volta pro abuso. Teve o descarte, não te quero mais, não deu certo, linda, preciso pensar, não tô entendendo o que está acontecendo conosco, meu Deus. Ou então, um tratamento de silêncio valendo, ou então não te quero mais mesmo. E depois vem o hoovering, que é o buscar de novo pro abuso. Esse resgate do abuso acontece quando a parte abusada tá tentando entender. E a pessoa diz assim, a gente precisa conversar. Sim, claro, a gente precisa conversar. Como assim? O que você fez? Essa tentativa de entendimento é uma das formas mais usadas por pessoas de merda para retornar ao abuso, para fazer com que o outro volte ao abuso. Então, para de tentar entender, para de tentar racionalizar. Se você percebeu o cheiro, não fica tentando provar, comprovar. Esse é o seu ego exigindo provas. São desnecessárias, porque essas provas são que te levam de novo pro abuso. Pessoas de merda religiosas também usam a fé e o medo para manipular. Lembre-se, o maior algoz da pessoa que está sendo abusada é o medo. E aqui as religiões usam o medo da morte, o medo do pecado, o medo de errar. O medo é um dos maiores algozes de religiões para manter as pessoas no abuso, para manter as pessoas suprimidas abaixo da religião. E além disso, eu coloquei aqui a ignorância. Quando você não sabe, principalmente quando a outra pessoa fala com alguma categoria, parecendo saber, mesmo que não saiba, você se submete. Então saiba, aprenda. Ao invés de ficar rodando um monte de videozinho tosco aqui na internet, vá colocar coisa que presta na sua mente. As pessoas que estão aqui já estão fazendo isso. Envie essa live para que mais pessoas façam isso também. Envie para suas amigas, envie para as pessoas que você ama, para que elas também saibam diferenciar o que é religião, do que é espiritualidade, do que é charlatanismo e do que é abuso. Dom Juan de merda religioso sempre vai ser depravado. Exatamente por conta da repressão da energia mais poderosa do ser humano, que é a energia sexual,
que eu falei antes. Então ele sempre vai ser depravado. Cedo ou tarde vai aparecer. Abuso, vício, pornografia, seja o que for, vai aparecer. Porque essa energia, ela tá sendo reprimida e ela é uma energia muito poderosa. Ela não pode ser segurada. Então, não necessariamente que essa pessoa precise fazer o ato sexual em si, não é isso. Tem outras formas de usar muito bem, inclusive fazendo dinheiro, fazendo sucesso, criando. A criatividade, criar é um ato que usa muito essa energia, que ao invés de ir para criar filhos, fazer filhos, criar uma nova vida, ela vai para a criatividade. E lembre-se, pessoas de merda não são doentes, elas escolheram ser assim. Elas sabem o que elas estão fazendo e elas estão fazendo de forma consciente. Aqui eu quero colocar um dilema ético-moral que deixa claro se o que está sendo feito pela outra pessoa é por ignorância, ou seja, ela realmente não sabia e ela errou por ignorância, pelo fato de não saber, ou se ela sabe o que ela está fazendo de forma consciente e a tentativa de pedir desculpas depois é apenas uma tentativa vã. Ela não se interessa em ser desculpada e ela não interessa em mudar o seu comportamento. Pessoas que pedem desculpas e não mudam o seu comportamento estão cometendo um ato de merda extremamente abusivo. Não peça desculpa se você não tiver interesse em mudar. Assuma que você não vai mudar. E o dilema ético-moral que eu coloco aqui é o princípio muito usado na parte de aulas éticas mesmo, que é tudo que você tiver vergonha que apareça nas páginas dos jornais é algo que está com a lupa de merda em cima. Ou seja, se essa pessoa cometeu algo que ela não gostaria que aparecesse nas páginas dos jornais, ela sabe que tá errado. Então, se ela sabe que tá errado, ela tá fazendo de forma consciente. Muita atenção nessa parte, porque é aí que você vai identificar se a pessoa tá agindo por ignorância, por não saber, ou se ela tá agindo de propósito. E é isso que vai diferenciar se a pessoa permanece na sua vida ou não. Como no caso de pessoas que você consegue sair. Se você não consegue sair do relacionamento, porque você tem filhos com essa pessoa, porque é seu filho, porque é seu parente, você ama, ou tem a necessidade de manter o contato, faça a pedra cinza que eu ensino no Dom Juan de Merda Nunca Mais. Se você já leu o livro, leia de novo. E se você não leu, adquira e leia. Eu coloquei aqui, ó, pra se livrar de vez desse tipo de pessoas. Não endeuse ninguém. Não imagine que essa pessoa tá acima de qualquer suspeita. Nós estamos todos no mesmo plano para evoluir. Não existe santo aqui. Não existe santo neste plano. Os santos que tinham já subiram e não vieram mais. Não tem mais ninguém acima de qualquer suspeita. O que as pessoas têm acesso é a mesma coisa que você tem acesso hoje em dia. Não existe mais um conhecimento dado só para aquela pessoa. Tudo bem que quando a gente se reúne em mais pessoas, a energia aumenta. Quanto mais pessoas vibrando na mesma energia, muito mais poderosa ela fica e, portanto, muito mais resultados, muito melhor é. E é por isso que os cultos, as missas, os lugares que a gente vai em que tem mais pessoas reunidas, os clubes de meditação, por exemplo, eles são mais poderosos. Agora uma pergunta. E se essas pessoas não estiverem fazendo com o mesmo objetivo que você? Lembre-se, a informação não é mais patrimônio de uma só pessoa. Hoje em dia a informação ela tá para todo mundo. Adquira a sua informação. Estude, se informe, mas não fique com obesidade mental. Saber muito, mas não aplicar. Pratique no dia a dia aquilo que você está aprendendo. Vá em busca, mas pratique. E lembre-se de uma coisa, o Deus é seu e é interior. Você é Deus, você é uma partícula dele, você é um pedaço dele, você é uma manifestação divina. Então não busque o divino em outra pessoa. Porque toda vez que você busca fora, você deixa de olhar para o único sentido que faz sentido de dentro e você para de entender onde está o verdadeiro milagre. Dentro de si mesmo, dentro de você. Dando uma olhadinha aqui se eu tenho mais alguma coisa da minha... E eu não achei quantas páginas
do documento que eu queria... Eu tinha certeza que eu tinha anotado isso. Mas eu lembro assim, ó, que foi milhares. Eu não quero dizer milhões, mas foi muito material que foi liberado desse caso Epstein. Enfim, é isso. Essa live class foi uma mistura de religião, religiosidade, espiritualidade, charlatanismo. Cuidado com pessoas que parecem, mas não são. E para usar como exemplo, eu coloquei o Deepak sendo envolvido nos arquivos do caso Epstein. Abra os olhos. Se você identificar o cheiro, saiba que é porque tem alguma coisa. Identifique de onde é e vacine-se de vez contra pessoas em situações abusivas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live class. Se você quiser o olhar da Miranda sobre outros conteúdos, anota aqui embaixo, essa live vai ficar salva. Assista desde o início. Anote o que você tem interesse em ver o meu olhar sobre e semana que vem a gente se vê novamente. Bença pai, bença mãe. Eu aceito os milagres em minha vida. Até semana que vem.